Olá, meu nome é Rafael, seja bem-vindo a mais um vídeo, é uma honra ter você aqui com a gente. Hoje eu separei um conteúdo muito incrível sobre como um líder ele tem que agir, quais são as estratégias que um líder tem que ter a partir do momento que ele assume uma equipe e ao longo da sua carreira. Então eu separei aqui para vocês 8 estratégias extraordinárias. A primeira estratégia é criar um propósito. Você, como líder, principalmente quando você assume a sua equipe, você precisa criar um propósito claro e objetivo. Se você consegue criar esse propósito dentro da sua equipe, você gera dois pontos muito importantes. Primeiro, visão positiva de futuro. É algo que a gente utiliza muito dentro do coaching, porque mantém sempre as pessoas, os nossos clientes, os nossos colaboradores, com uma visão lá para frente, para uma visão positiva sobre o futuro. Fazendo isso, você gera um engajamento e motivação dos seus colaboradores, porque eles têm claro aonde eles querem chegar. É como diz aquele ditado: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é importante você ter esse senso de propósito dentro da sua equipe. Aí você fala: Rafael, mas eu não estou convencido que um propósito é interessante. Bom, então vamos buscar um pouquinho na história. Martin Luther King, ele foi assim um líder extraordinário. Ele conseguiu nada mais, nada menos do que acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. Conseguiu promover a igualdade racial. E outra, ele conseguiu juntar mais de 200 mil pessoas na praça de Washington. E se a gente for parar para pensar, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Então, assim, a mensagem que ele passava era forte. Por quê? Simplesmente porque ele tinha um propósito claro e bem definido. O discurso mais conhecido de Martin Luther King é chamado de I Have a Dream, que não quer dizer nada mais, nada menos do que eu tenho um sonho, eu tenho um propósito. Se você ainda não está convencido, vamos lá para outra ponta, né? A gente falou de alguém que foi muito bom na história, vamos falar de alguém que foi muito ruim, que no caso foi o Hitler. O Hitler, ele conseguiu convencer uma nação a fazer várias atrocidades e quase dominou o mundo. Por que que isso aconteceu? Como que ele conseguiu fazer isso? Como que ele conseguiu persuadir essa nação? Simplesmente porque ele tinha um propósito claro e bem definido. Então, se você, assim que assumiu a equipe, ou você que já está há um tempo comandando a sua equipe, crie um propósito. A sua equipe, ela precisa ter um propósito. Fechado? Então vamos lá agora para a dica 2. Vamos lá para a segunda estratégia. Um líder, ele precisa, assim que assume a equipe, ele precisa deixar claro, esclarecer quais são as expectativas que ele tem em cima de cada colaborador. Isso é assim, é muito importante, principalmente quando o líder ele acaba de assumir uma equipe onde ele fazia parte daquela equipe, entende? Então é nesse momento que você acaba com aquela insegurança, é esse momento que você cria uma autoridade sobre a sua equipe, entende? Então nesse momento você vai chegar para os seus colaboradores, falar no olho de um a um: João, eu espero isso e isso e isso de você. Maria, eu espero isso, isso e isso de você. Isso é muito importante. Você deixando claro, cada um vai saber o que tem que te entregar, cada um vai saber o que tem que fazer. Entende? E ao mesmo tempo que você fazer isso, abra espaço para que eles falem para você também o que eles esperam de você. E isso também é legal, porque você tira alguns insights extraordinários. E se sua equipe ficar um pouquinho acuada de dizer o que eles esperam de você, faça perguntas, cave mais através de perguntas, porque realmente desse ponto você tira vários insights muito interessantes, tá ok? E um ponto muito interessante também, quando a gente fala de esclarecer as expectativas, é exatamente você pegar e explicar para cada colaborador quais são os comportamentos que você espera dele. Digamos que essa é a parte mais importante, porque se a gente for parar para analisar, muitas equipes deixam de atingir um resultado extraordinário porque muitos colaboradores têm comportamentos inadequados. E muitas vezes esses colaboradores só agem dessa maneira porque não foi claro lá atrás o que a empresa, quais são os comportamentos que a empresa espera dele.
Então seja você essa pessoa a deixar claro quais são os comportamentos que você espera dos seus liderados. A terceira estratégia é sobre inspirar e motivar a sua equipe. Eu lembro que há mais ou menos um mês atrás eu fui visitar no mesmo dia duas empresas. A primeira empresa, eu cheguei na recepção, a atendente foi super calorosa, super simpática, já deu aquele bom dia, que você vê que é um bom dia extraordinário, e falou: "Bom dia, tudo bem?" Sabe, é um tudo bem que ficou tão marcado na minha cabeça, porque assim, do jeito que ela falou, parecia que ela realmente queria saber se eu estava bem. Não é aquela coisa de, tipo, alguém chegou pra ela e falou: "Ó, você tem que perguntar pra todo mundo que passar se eles estão bem." Não, é algo que parece que veio dela mesmo, sabe? E eu achei isso muito legal. Foi algo que assim, me marcou bastante. Já quando eu fui fazer a visita na outra empresa, foram até me receber na entrada da empresa. Porém, quando ele falou bom dia, foi um bom dia bem seco, um bom dia sem graça. Fora que era 1 hora da tarde, então até o bom dia do cara era incongruente. Então eu pensei comigo, né? Pô, às vezes um tá num mau dia, outro tá num ótimo dia, e isso interfere bastante, né, no desempenho de cada um. E foi quando eu fui entrando mais na empresa, conhecendo mais, e nessa primeira empresa que eu visitei, quando chegou o momento de eu conversar com os líderes, realmente a gente vê a determinação, a gente vê a energia dos líderes. E você vê que isso realmente te contagia, às vezes você entra até na mesma vibe. E já nessa outra empresa que eu fui um pouco mais tarde, eu vi que os líderes já estavam totalmente desanimados, o papo já era mais voltado a coisas negativas. Nesse momento me caiu uma ficha interessante. Se você, como líder, não está motivado, é bem provável que você não vai conseguir motivar os seus colaboradores. Então, você como líder tem a principal função de motivar seus colaboradores, mas primeiramente se motivar. Você como líder precisa ter estratégias de automotivação. É quase que impossível você conseguir motivar o seu colaborador sem estar motivado. Já pensou, você chega a falar lá: "Vamos lá, João, temos que bater a meta, confio em você." A desmotivação está na sua face, está na sua feição, está no jeito que você pronuncia. As suas palavras podem ser belas, porém, se o seu comportamento não for congruente, o seu falar não for congruente, você não consegue motivar o seu colaborador. Procure estratégias de automotivação. É bem provável que ao longo desses dias eu passe algumas estratégias muito interessantes. Então, vai acompanhando aí os nossos vídeos, tá ok? Entendido isso, que você precisa estar motivado para poder motivar, eu trouxe algumas estratégias que você pode utilizar para motivar os membros da sua equipe. O primeiro ponto que você precisa entender é que para a motivação ser mais eficiente, você precisa focar em motivar os seus liderados um a um. Você precisa motivar individualmente. Essa motivação que a gente faz em grupo, ela é um pouco superficial. Então você pode juntar a sua equipe e falar: "Ó, parabéns pelo resultado que a equipe teve hoje." Só que acaba sendo uma coisa superficial. Porque dentro da equipe a gente sempre tem aquela pessoa que performou muito e aquela pessoa que performou pouco. Então você faz dessa forma, é como se você equilibrasse, fica um negócio bem meia boca. Então, se você investir o seu tempo em motivar individualmente, você consegue usar de acordo com o desempenho de cada um. Então, o cara que desempenhou muito, você já sabe o que você tem que dizer para esse cara. O cara que desempenhou pouco, você já sabe o que tem que dizer para esse cara. Então, você consegue ter mais resultados, você consegue motivar de uma forma muito mais eficiente se for individualmente, tá ok? Então, vamos lá para as estratégias. A primeira que eu trouxe para vocês é o agradecimento feito pessoalmente. Super simples. Você flagra o seu colaborador fazendo uma coisa positiva. Olha que legal. É bem comum você ver nas empresas que os líderes eles têm um dom para flagrar o seu colaborador fazendo algo de ruim e dar um feedback tipo construtivo em cima disso. Porém, são poucos que flagra o seu colaborador fazendo uma coisa boa, fazendo algo excelente. E quando vem, ainda assim, não faz esse elogio, entende? Então esse é o momento, essa é a estratégia mais básica
que se você começar a aplicar, eu tenho certeza que a motivação dos seus colaboradores vai aumentar gradativamente. Enquanto mais leve você vai deixando o ambiente, o seu ambiente de trabalho, o ambiente da sua equipe, pode ter certeza que eles vão produzir muito mais. Jim Collins ele diz o seguinte, que a cada 2% de melhora no clima organizacional, ele reflete de 3 a 4% de produtividade. Olha que bacana. Então, invista em você fazer esse elogio, você fazer esse flagra positivo dos seus colaboradores. E uma outra forma de você motivar seus colaboradores é o elogio em público. Cara, isso tende a funcionar muito, que o que os colaboradores hoje em dia mais procuram é exatamente o reconhecimento. Então, você levar ele a público e agradecer e você elogiar o que ele fez, algo muito importante que ele fez, vai deixar ele muito confortável para poder continuar fazendo, entregando resultados extraordinários. Porém, tem um ponto importante. Não adianta você querer fazer um elogio em público trazendo pontos superficiais. Você, de fato, tem que entender o que ele fez de importante, qual foi o resultado importante que ele entregou e fazer um elogio sincero em cima disso. Tá ok? Uma outra forma de motivar os colaboradores que eu já vi funcionar bastante, principalmente em equipes de venda, é o troféu que passa de colaborador para colaborador. Geralmente, aqueles que têm alta performance, aquele que atingiu mais resultados, seja na semana, seja no mês, ele fica uma semana ou mês inteirinho com um troféu para ele. E isso gera um senso de competitividade muito bacana dentro da equipe. Mas é uma competitividade positiva. Então você pode usar isso de uma forma bem bacana e funciona com uma eficácia extraordinária. Uma outra forma de motivação é você levar aquele cara que está te entregando um resultado bom, levar ele para um encontro com o presidente da empresa, ou um encontro com alguém do estratégico da empresa, um encontro com uma pessoa importante, que esteja acima de você, porque isso você gera um pertencimento. Após você fazer isso, o comentário que começa a rodar entre a equipe é muito bacana. Isso tende a motivar mais ainda, não só o cara que se encontrou com o presidente, com o estratégico da empresa, mas os outros colaboradores também. Isso é uma estratégia que eu já vi acontecer e funciona muito. Porém, tem alguns casos onde o próprio líder não tem o contato com o estratégico da empresa. Isso é muito comum acontecer. Se for o seu caso, não tem problema. Usa outras estratégias. Você tem que entender que você, como líder, consegue fazer somente o que está ao seu alcance. O que está fora do seu alcance, infelizmente, não tem muito o que fazer. E um outro ponto que esse também eu acho que funciona bastante é aquela famosa parede da fama, onde você coloca uma foto do funcionário do mês. Isso costuma funcionar bastante em empresas onde o cliente está em constante contato pessoal com os colaboradores. Então o próprio cliente já vai, já vê. Então, se ele é atendido por aquele cara, já rola um papo sobre a parede da fama. Eu mesmo, quando eu vou no McDonald's, eu sempre dou uma olhada em quem é o funcionário do mês, sempre pergunto como que ele tá, se é ele que me atende, eu já faço um elogio para ele. Então, eu acho assim, a parede da fama é algo que já é utilizado há muito tempo, mas ele só é utilizado há tanto tempo porque funciona. O quarto ponto é: seja um bom exemplo. Um líder, ele precisa ser o exemplo da sua equipe. Vou contar uma história que aconteceu comigo lá no início da minha jornada como coach. Assim que eu fiz o meu primeiro módulo, que eu já estava apto a atender como coach, eu fechei 5 clientes. E eu tinha um problema muito comum com esses 5 clientes, que era o quê? Eu não conseguia fazer com que eles me entregassem o que a gente chama de exercícios rotineiros, que geralmente é aqueles exercícios que a gente manda para casa, que é para o cliente ele assistir um livro, para ele assistir um filme, para ele ler um livro. Então, sempre quando via na sessão seguinte, nenhum deles me entregavam, nenhum. E eu falei, caraca, o que será que eu estou fazendo de errado? Quando eu fui finalizar o segundo módulo, eu perguntei para o meu mentor. Falei, ó, nenhum dos meus clientes entregam os rotineiros. Será que eu estou fazendo algo de errado? Ele veio lá da frente, chegou assim, na minha frente, olhou no meu olho e falou, você tá fazendo os rotineiros? E eu, de fato, não estava fazendo os rotineiros. Então,
Você precisa ser o exemplo. O ser humano ele tem esse espelho, ele consegue ver em você se aquilo que você está falando, de fato você já exerceu, de fato você já utilizou, você já validou. Então é importante que você seja o exemplo para que você possa até mesmo cobrar alguns comportamentos, cobrar alguns tipos de resultados. Então você precisa ser congruente, você precisa criar uma congruência daquilo que você fala e aquilo que você faz. E isso aumenta muito a sua credibilidade dentro da equipe. Isso aumenta a sua autoridade dentro da equipe. Imagina, você como líder, cobrar do João para que ele chegue 9 horas, para que ele chegue sempre no horário. E no dia seguinte, você chegar às 9h30, você chegar às 10 horas. Então, tem uma falta de congruência, entende? Então, é isso que você precisa fazer, ser o exemplo. Você precisa mostrar para os seus colaboradores que você, acima de tudo, tem princípios e você segue os seus princípios. O quinto ponto é, você precisa ser o representante da sua equipe. Seja de fato a pessoa que está na linha de frente da sua equipe. Se a gente for pegar um cara que eu admiro também a liderança, que é o Tite, se você for ver nos bastidores o jeito que ele trata os jogadores, se precisa de fato comer o toco dos caras, ele vai e faz, ele fala, ele não tem papa na língua. Mas agora, se você vê como ele fala da equipe dele para a imprensa, assim, é fora do comum. Então ele é o típico de líder que representa a equipe dele. Ele dá os limites necessários que precisa ser dado para a equipe, mas para as pessoas de fora, ele sempre valida a equipe dele para as pessoas de fora. Então é um ponto que eu admiro muito nele. E se você tem o costume de praticar isso, você vê que a confiança da sua equipe em você aumenta muito. Não só a confiança, como a autoridade. Entende? Acontece muito você perguntar para o líder, e aí, como que a sua equipe está indo? E ele dizer, não, a minha equipe não está batendo meta, eu já não sei mais o que eu faço, é assim, assado. Começa a apontar um monte de coisa negativa para uma pessoa que não tem nada a ver com a equipe. Isso, quando acontece comigo, eu já entendo duas coisas. O líder, ele não é responsável e não é competente. Ele não é responsável para assumir de fato a responsabilidade pelos maus resultados da equipe. E ele não é competente por não conseguir desenvolver a equipe a bater os resultados, a bater as metas. Então, quando isso acontece, essas duas primeiras coisas que vêm na minha cabeça, e eu falo para você que não é só na minha, assim como na de várias pessoas. Então, se você tem o costume de apontar erros para pessoas de fora, seja fornecedores, clientes ou até mesmo para outros líderes, isso diz muito sobre quem você é. Não sei se você já ouviu o ditado que diz o seguinte: o colaborador é o reflexo do seu líder. Eu vou repetir. O colaborador é o reflexo do seu líder. Se você fala mal do seu colaborador, quer dizer que você não está indo muito bem. Então é sempre bom a gente analisar essa questão. Ser de fato um grande representante da equipe. A sexta estratégia é: consulte a sua equipe quanto às decisões. Não tem ninguém que possa te ajudar mais do que sua própria equipe a tomar suas decisões. Porque geralmente são seus colaboradores que estão na linha de frente com os clientes, com os fornecedores, eles estão em contato diretamente com o resultado. Então qualquer estratégia, qualquer decisão que você for tomar, é muito importante que você peça a opinião dos seus colaboradores. Até mesmo que eles podem te ajudar muito a construir essa estratégia, a tomar essa decisão de uma forma mais assertiva. Fazendo isso, você gera um senso de pertencimento para os seus colaboradores. Você mostra respeito à opinião deles, entende? Então você consegue engajar mais a sua equipe, fora que as decisões que você vai tomar vai ser muito mais assertiva. Então consulte a sua equipe quanto às decisões. Fechado? A sétima estratégia é solucionar problemas. A gente precisa entender dois pontos muito interessantes sobre isso. Você não pode ser o líder bombeiro, ou seja, ser um líder que está sempre apagando incêndios. Isso acontece geralmente quando o líder está muito preocupado em fazer aquilo que é urgente, mas não sobra tempo para fazer aquilo que é importante. Então, automaticamente, se você não faz o que é importante, isso vira urgente. Então você fica sempre perdendo o seu tempo, sempre investindo o seu tempo naquilo que é urgente. E acaba que seu tempo não é usado de uma forma eficaz.
tá ok? O segundo ponto é, às vezes os problemas que você está solucionando não é problema seu. Muitas vezes são problemas que o seu liderado precisa resolver, que a parte operacional da empresa precisa resolver. Então tome cuidado, não fique abraçando todos os problemas. Entenda, saiba qual problema é seu e qual problema não é seu. O que não é seu, delegue. Desenvolva competências dos seus colaboradores para que eles consigam resolver. Ao solucionar problema, tanto você quanto a sua equipe, se assegure que vocês tiraram um aprendizado sobre aquilo, para que seja evitado de acontecer novamente, ou caso aconteça, vocês já saibam uma forma fácil de resolver. Então a última estratégia, a estratégia de número 8 é desenvolver pessoas. Você como líder precisa ter em mente que você precisa desenvolver as competências do seu liderado. Eu vou te dar um exemplo de uma equipe de vendas. É bem comum que quando o cara não está batendo meta, o líder chegue nele e fale, você precisa bater meta, já tem tantos tempos que você não bate, assim, assado, então põe uma pressão em cima do colaborador. Porém, não procura entender quais são as partes que ele precisa desenvolver. Então, numa equipe de vendas, você pode perguntar, primeiramente, analisar qual que é a forma que ele está fazendo a venda e pode apontar os possíveis erros que está acontecendo. Então, às vezes, pode ser o erro de uma abordagem, pode ser o erro num fechamento, pode ser o erro na parte da persuasão. Então, é entender qual ponto que ele precisa desenvolver e ajudá-lo a desenvolver esse ponto. Então, se o erro está na abordagem, você pega o exemplo de um outro vendedor seu que tem uma abordagem extraordinária e ensina esse colaborador a como abordar o cliente. De fato, é você entender qual que é a necessidade da sua equipe e poder trabalhar a competência certa para que eles possam te entregar cada vez mais resultados. Bom, essas são as 8 estratégias que eu separei para você hoje. Eu tenho certeza que se você aplicar essas estratégias no seu dia a dia, você já vai conseguir colher muitos resultados dentro da sua equipe. Então fique atento aí nos próximos vídeos. Toda semana vai ter um conteúdo novo para você que acabou de assumir um cargo de liderança, tá ok? Aguardo você nos próximos vídeos. Tchau, tchau!